Olá a todos. Então, propriamente nesse vídeo que a gente vai iniciar o estudo do corpo astral, né? A gente vai falar um pouco sobre o plano astral, que é onde está imerso o corpo astral, e a gente vai falar um pouquinho sobre chakras, principalmente o chakra que está nesse plano. Então, para que a gente possa se situar melhor aqui, então a gente está na quarta dimensão, plano astral, onde está o corpo astral. Se a gente for pegar uma nomenclatura exatamente lá dos hindus, a gente estaria nesse plano, né, corpo manas, né, nesse patamar aqui, quarta dimensão. Essa figurinha é interessante para que a gente consiga iniciar o nosso estudo, por quê? A gente vai verificando que a gente tem faixas, cada uma dessas faixas seria uma dimensão. Quanto mais baixa essa dimensão, mais densa, né? Então, o nosso estudo aqui está exatamente na quarta dimensão, que seria essa faixa laranja. As duas faixas abaixo da laranja estão na terceira dimensão, que seriam os planos físico e etérico. As duas faixas acima do laranja, o corpo mental, que a gente, por um motivo de estudo, a gente separa entre mental inferior e mental superior, e depois sexta e sétima dimensões, o plano búdico e o plano átmico. Uma coisa interessante que a gente pode observar aqui, inclusive até por uma acepção crística que a gente já ouviu falar daquele caminho estreito, né? O caminho ele vai se estreitando para o nosso aprimoramento, a gente vai verificando que nessa faixa central dessa figura, nós temos uma passagem de um plano para outro ali no meio, né? E que esse plano ele vai se estreitando. Então, como nós já vimos, entre quarta e quinta dimensões, existe aquele ponto Laia, né? Que quando a gente fizer o cruzamento efetivo dele, a gente vai estar em contato maior com Jivatma. Jivatma que reúne exatamente os corpos que estão na quinta, sexta e sétima dimensões, que seriam manas, né? O corpo mental, o mental inferior e o mental superior, né? Também conhecido como causal, o búdico e o átmico. Então, é interessante, por meio dessa figura, né, que a gente vai vendo que, de acordo com os nossos aprimoramentos, com a nossa evolução, com o nosso ciclo de vivências aqui na matéria, que seria esse ciclo samsara de renascimentos ou de reencarnações, existe esse caminho estreito esse, que aquilo que a gente se refere por uma chuva de bênçãos, uma chuva, né, em milésimos de segundo, estamos recebendo, né, essa chuva de bênçãos, e aí existe como se fosse um filtro que vai se afunilando, e de acordo com as nossas percepções, de acordo com a nossa evolução, com o nosso menor grau de materialidade e maior sutilidade, maior enriquecimento de valores, a gente vai estar suscetível a esse enriquecimento por meio desses ensinamentos, dessas questões que vêm do ego, com letra maiúscula, que seria o Jivatma, que está recebendo essas informações lá da mônada. Então, lembrando que esses 7 planos, quando os hindus lá fizeram essa separação, estabeleceram um estudo por meio da teosofia, foi uma representação gráfica e, enfim, uma questão para simplificar aí o estudo, né? Então, cada uma desses planos, na própria acepção física de frequência, eles descobriram o seguinte: tem um corpo lá que se chama corpo astral, que ele está num plano astral. Por quê? Porque naquela faixa de frequência, a pessoa ela vai vibrar principalmente prazer, desejos, paixões, né? Então, uma observação interessante a se fazer é o seguinte: sempre quando nós dormimos e quando nós efetivamente fizermos a passagem, perdermos essa experiência aqui na matéria, a gente voltar, a nossa morada original vai ser a quarta dimensão. E essa quarta dimensão ela possui uma capilaridade, né? Então, é como se fosse uma escala de cinzas ali, na quarta dimensão, né? Essa quarta dimensão, ela possui níveis que possuem subníveis e vai tendo essa divisão. Então, só para clarear aqui, por exemplo, o que seria esses 2.400 níveis, suponhamos que antes dessa nossa experiência na matéria aqui, nós estivéssemos lá no subnível número 100. Aí nós tivemos uma experiência na matéria, né? E aí conseguimos enriquecer os nossos valores,
E aí agora a gente não está mais no 100. Digamos que a gente esteja no mais elevado, 101, por exemplo, né? Ou 150, ou 1000, o que for. Então, lembrando que não é exatamente quando houver essa questão da morte, né? Que efetivamente que a gente vai mudar esse nível. Esse nível, na verdade, a gente está mudando constantemente, né? Até aqui na nossa experiência na matéria, ou quando a gente dorme, né? Porque a gente tem que verificar onde nós deixamos a nossa consciência. De acordo com esses valores, os valores que nós apregoamos para a nossa vida, onde está a nossa vibração, a nossa frequência de pensamento, é que a gente vai estar plasmando, que a gente vai estar erigindo os nossos esforços, os nossos valores para esses níveis aqui. Então, só para uma representação gráfica em relação a esses planos, a gente poderia fazer uma leitura tanto horizontal quanto uma leitura vertical. A leitura horizontal é essa dos 2.400 níveis, que à medida que a gente vai evoluindo, a gente está num nível mais próspero, um nível mais sutil, um nível acima, né, da quarta dimensão. Lembrando que essa quarta dimensão, quando a gente dorme, normalmente a gente vai para lá, né? Quando nós fizermos a nossa passagem efetiva, quando nós desencarnarmos, retornaremos à quarta dimensão, né? Então, quando a gente fala em relação a esses níveis horizontais, seriam os 2.400 lá subníveis, e esses perpendiculares ou verticais, a gente poderia até imaginar aqui no nosso plano físico, na Terra mesmo, né? Nós temos pessoas, digamos, com a vibração de pensamento mais denso, mais sutil, né? Não há grandes seres aqui, pontos fora da curva, né? Então, essa característica, essa questão da afinidade, ela seria o que os seres, né? Hoje nós temos aqui 7, 8 bilhões de seres. Temos seres que vibram mais densamente, outros seres menos, né, densos. Então, quando a gente estiver no quarto plano aqui, e por aí afora, a gente vai ter também essa capilaridade vertical. Então, quando a gente se referir à Kama Rupa, é exatamente a questão do corpo astral. Aqui a gente tem basicamente lá os chakras, né? Uma coisa interessante a se observar, inclusive antes de falar das pétalas, né, dos chakras, só pontuar que a gente então está aqui na quarta dimensão, a gente fala em chakra sacral ou esplênico, né? A gente sabe que os chakras basicamente eles estão na coluna vertebral, né? Inclusive o estudo deles maior se faz como sendo filtros, né? Então, lembrando que a gente tem a coluna vertebral, a gente tem sempre um chakra na frente e um outro correspondente atrás. É como se fossem cones, né? Enquanto ele gira de modo horário, o correspondente de modo anti-horário. Isso daí acontece de acordo com a nossa respiração, né? Eles estão em todas as dimensões. Normalmente a gente faz o estudo dos chakras não nesse plano, o plano astral, apesar de existirem os chakras no plano astral também, a gente faz o estudo no plano etérico. Por quê? Porque eles servem como filtros desses corpos, que a gente lembra que todos os nossos corpos eles estão interpenetrados nas respectivas dimensões. Então, o plano que por sua vez está aqui na nossa terceira dimensão, que é o plano etérico, ele serve como um filtro, né, em relação a esses valores nossos, que por a gente estar aqui hoje no planeta Terra, digamos que a gente esteja, né, numa fase de aprendizado, eles são mais densos, então existe a necessidade desses chakras, né, porque se não existissem, primeiro que a energia do espírito ela é muito grande, né, e não seria possível adensar a força do espírito, condensar a força do espírito na matéria. Então, além disso, eles servem como filtros em relação a esses valores. Como os nossos valores hoje eles não são muito prósperos, eles, digamos, que sejam mais viciosos do que virtuosos, né? Existe essa capilaridade, esses chakras, que eles, né, até, enfim, eles vão atuando, mas as doenças, justamente elas aparecem porque chega um momento que eles podem ficar turvos, eles sofrem anomalias, né, por conta desse nosso estado consciencial, desse nosso estado do pensamento nos planos mais sutis. Então, a gente está falando aqui do chakra esplênico.
se a gente fizer aqui uma alusão, então, a gente vai verificar que à medida que os chakras eles vão se eterizando, eles vão subindo, né? A gente tem o vermelho lá, que ele tem menos pétalas, então os chakras eles vão se tornando mais, digamos, complexos, eles vão se capilarizando mais, eles vão sendo mais sutis, absorvendo mais energia, e essa energia é uma energia mais sutil. E para que isso aconteça é que justamente existe essa questão da capilaridade ou das pétalas. Então, se a gente se ativer, exatamente esse que é o propósito desse vídeo, falar aqui do chakra esplênico, ele não está exatamente como esse desenho aqui, tá? A gente vai verificar, então tem aqui a quantidade, né, de pétalas, tem essa representação gráfica aqui que ficou bem bacana, mas ele está localizado um pouco à direita do organismo aqui, do nosso em relação à anatomia humana, ele está ali na região do baço, né? Ele está localizado um pouco à direita. E, efetivamente, a gente vai verificar, né, por meio desse desenho, talvez seja um pouco mais simples da gente verificar, né, é exatamente esse menorzinho aqui, que ele está localizado um pouco à direita. E justamente essa captação, essa posição, essa anatomia sutil dele tem um motivo, que é justamente por causa da entrada do prana, que a gente vai verificar num próximo vídeo, né? Mas o que é interessante a gente apregoar como valores aqui em relação a esse estudo que a gente está fazendo agora, efetivamente seria, então, que esse corpo astral, ele se fundamenta pelo quê? Ele se fundamenta por um estado de frequência, um estado consciencial, onde a gente deixa a nossa consciência, né? Então, como a gente está numa fase de aprimoramento, essa consciência está com valores, digamos, mais densos, arraigados nesse momento, voltados aí principalmente para prazer, paixões, né, e desejos. E essa faixa, então, de frequência, que é aquela se condiz com esse momento que a gente está agora, é que ela vai servir aí de motivo para o nosso estudo. Tá? Então, a gente deu uma pincelada rápida. No próximo, a gente vai falar um pouco, então, sobre nadis, a gente vai falar sobre essa efetiva entrada do prana por meio dos chakras. Espero que tenha contribuído de alguma maneira, né, nesse nosso início de estudos aí. Agradeço muito, então, a paciência de todos e até um próximo vídeo. Muito obrigado.